Quando uma família vem até mim, eu falo, cara, eu peço que os deuses da arquitetura que me iluminem para que eu possa fazer um projeto que aquela família precisa, para que eu possa ajudar essa família a viver melhor. E o nosso trabalho, a gente sempre tenta focar muito nele na questão do conforto térmico, já que Cuiabá, no caso onde a gente fez esse projeto, é uma cidade muito quente, então a gente sempre parte do princípio que a casa tem que funcionar bem com relação ao calor. Então, todas as medidas que a gente usa no projeto sempre são focando, visando isso. Aqui na frente tem uma coisa que foi determinante para o projeto, que é essa mata verde. Então a gente fez o projeto de uma forma para captar o vento que vinha da área verde. Então toda essa parte que tem aqui, esse telhado, ele funciona como um captador do vento natural. Aí a gente trabalhou alguns elementos de madeira, aquele brise de madeira, porque tem essa fachada é que recebe a fachada do pôr do sol, é a fachada oeste. Então aqui a gente tinha que brincar com como captar o vento para dentro da residência, mas como bloquear o sol para não incidir muito, para não esquentar demais. Então, aí a gente trabalhou todos esses materiais para filtrar o sol e permitir que o vento entrasse, o vento que vem direto da Mata Verde. A gente dividiu ela em dois blocos, que é o bloco da varanda, que é onde tem esse telhado de barro aqui, e aqui o outro bloco, que é o bloco dos quartos. E isso tudo integrado, né? Você está no mirante, você consegue ver todo o espaço social da casa. E já a parte íntima da casa é totalmente isolada. Então você tem a parte social integrada totalmente, e com esse fluxo de ar, e você tem a parte dos quartos totalmente isolada. É bem nítida a separação. E aí, para determinar isso, a gente sempre analisa a questão do sol, qual que é a insolação, aonde que está vindo mais questão de vento. Então o que a gente fez? A gente colocou os quartos voltados para a fachada sul, que é a fachada que aqui em Cuiabá tem quase zero insolação ao longo do ano. Para aproveitar o terreno, o nível do terreno, a gente manteve a casa um pouco mais alta, e para vencer o balanço a gente precisou desse degrau, então aí a gente fez essa proteção para resguardar a entrada da casa. E aí acabou ficando esse efeito legal de que a casa, o volume que vem, marca bem o volume dos quartos, que é um dos dois volumes baixos da casa, e ele fica flutuando, né? Então fica uma coisa, tem uma razão de ser. Para a Solange, para os pacientes dela, a gente colocou a rampa aqui. Mas a gente fez de uma forma que a rampa ficou totalmente integrada no projeto. E aí você tem, quando alguma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas ou um andador, alguém que pede mobilidade, a pessoa pode estar entrando direto por aqui e já chega na casa tranquilamente. A gente gosta muito do material natural, é uma coisa muito nossa. Então a gente queria trabalhar com a madeira. Você pode ver que a madeira foi uma madeira foi talhada no machado, ou é uma coisa bem assim vernacular mesmo. O resultado final da arquitetura é a obra. E como que eu vou transmitir o que está na minha cabeça, o que eu quero para a pessoa que vai executar? Então eu acredito muito na questão de detalhamento. Então o projeto, quando a gente faz, a gente detalha o máximo possível. Essas peças de madeira a gente detalhou até o parafuso, que é por exemplo, é como o pessoal trabalha na Suíça. O nível de detalhamento que a gente usou aqui é bem similar do que os caras usam lá. Essa fachada aqui é a fachada norte. Então o sol ele vai nascendo lá do lado, no fundo do terreno, só que ele vai passar o dia inteiro praticamente aqui. Então essa fachada recebe muita insolação. Então o que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou essa parede, é o que a gente chama, na Europa lá a gente usa muito o termo low-tech. Então é uma tecnologia barata, local, para combater o calor. Então a gente fez essa parede de tijolo 8 furos mesmo, normal, e dentro dela a gente colocou placas de isopor. Então o que acontece? Essa parede recebe sol o dia inteiro. Se você coloca a mão aqui, essa parede aqui desse lado ela está quente, porque ela vai recebendo calor e vai captando a energia do calor. E aí do lado de cá ela é fresquinha, porque a massa térmica é tão grande que não transmite calor para o interior da casa. E aí o que a gente fez? A gente passou o telhado direto por cima, e para não criar aquele bolsão de ar quente. Então o vento vem da área verde,
lá do mirante, aquela parte da frente. Ele entra filtrado aqui, não entra, corta a luz do sol, mas entra o vento fresco. Ele entra por toda a casa, passa por cima do fundo, vai tirando, vai renovando o ar na casa inteira e vai mantendo a temperatura da casa sempre fresca. Essa aqui é uma abertura importante também. Sempre a gente trabalha com o efeito chaminé. Então você imagina que o vento vem circulando desde lá, e aí quando ele chega aqui tem espaço para sair o ar quente, que o ar quente ele é mais leve, então ele sobe, e o ar que vem mais fresco, ele empurra o ar quente para fora. Então a gente gosta de estar tentando sempre em cada projeto alguma alternativa para ver como melhorar o conforto térmico da casa, de uma forma a usar menos energia. E foi uma surpresa quando a gente chegou para visitar os nossos clientes e eles estavam comentando com a gente que eles não estão usando ar-condicionado na casa. Nem nesse espaço que era da sala de TV e nem no volume dos quartos. Se fosse ao acaso, seria sorte, mas a gente trabalha muito a questão do conforto térmico em cada projeto nosso, né? Isso eu não tenho nem como explicar. A satisfação que eu tenho de perceber que eu consegui fazer aquilo que eu queria, que era fazer um projeto que fosse para eles, um projeto que eles pudessem criar a família, desfrutar da vida usando esses espaços. Então essa para mim é o sentido da nossa profissão, ajudar a pessoa que você está criando aquele espaço.